Glórias a Deus. Eu pedi para o Adriano então colocar para mim ali Abacuque 2, do 2 ao 3, e a gente vai continuar a nossa série. Abacuque 2, do 2 ao 3. Hoje não tem salinha de crianças, não, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te damos graças porque o Senhor começou uma grande obra nas nossas vidas e o Senhor tem sido fiel nessa construção e certamente o Senhor vai completar essa grande obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Por isso nós te pedimos, continua fazendo essa obra nesse lugar, nessa noite. Continua nos inspirando, nos edificando, nos aperfeiçoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, e comunica conosco o que o Senhor deseja comunicar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos gostaram do nosso culto de teatro aqui no último domingo? Amém? Que bênção, né? Em nome de Jesus, nós vamos ter eles mais vezes aqui com a gente. Agora a Cia Bezaliel está montando uma sede também em São Paulo. Isso é uma equipe, na verdade, que vai estar no plantão em São Paulo. Então, de São Paulo é bem mais pertinho do que Manaus até aqui, né? Então, com certeza eles vão estar mais vezes em Santa Catarina. Eles não têm essa única peça, eles têm pelo menos 3 peças que estão em cartaz, né? Então, daqui a pouco, havendo oportunidade, a gente chama para ter mais uma peça teatral, hein? Eu, particularmente, sou apaixonado por teatro, né? Durante muito tempo trabalhei com teatro e com poesia também. Então eu amo as artes. O texto que a Adriane colocou ali fala sobre uma palavra que Deus deu ao profeta Abacuque, sobre a necessidade dele escrever a visão que Deus havia dado para ele, e escrevesse essa visão de uma maneira que até quem passasse correndo pudesse ver, enxergar e compreender o direcionamento que Deus estava dando ao povo por intermédio do profeta. E Deus tem colocado no nosso coração, dentro dessa visão, a questão de reforçar os 4 pilares, ou a escada que a gente chama de escada de sucesso, que é praticamente uma abreviação da visão que Deus tem nos dado ao longo dos últimos anos, né? Nós temos entendido que o que está escrito lá em Mateus 28, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande missão da igreja. A igreja não tem uma outra missão. Agora, como a gente vai fazer isso? Aí sim, existem inúmeras maneiras, né? Inúmeras formas de fazer discípulos. Agora, nós optamos por trabalhar com células. Deus tem nos dado essa estratégia do culto de homens, culto de mulheres. As mulheres podem ter outras estratégias, os homens também, né? Lá eu tenho participei de uma vez lá de uma equipe, um grupo de futebol, dos irmãos da Batista, lá de São João. Então o futebol também pode ser um grupinho de futebol com um churrasquinho no final, né? Também pode ser uma estratégia para alcançar homens para Jesus. Enfim, existem várias formas de fazer. A questão toda é que precisa ser feito. A igreja está aqui nessa terra para cumprir o ídolo de Jesus, para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pregava ontem lá em Tijuca sobre maturidade, né? Eu estava compartilhando com eles que Deus deu uma direção para a pastora Patrícia, e eu fui no embalo dela
nós fomos convidados para ministrar no jantar de casais, e o tema da nossa ministração no jantar de casais, lá em Tijuca, foi a maturidade no casamento, a maturidade no relacionamento a dois. Quando essa maturidade ela é alcançada pelo casal, algumas infantilidades, né, que acontecia nesse casamento, elas acabam desaparecendo. Né? Que tipo de infantilidade? Né? Brigar, por exemplo, por causa de uma toalha que ficou em cima da cama. Né? Brigar porque o marido sujou a louça em um horário que não era o horário que a esposa queria lavar a louça. Né? Brigar porque o marido chegou um pouco tarde e esqueceu de mandar usar e avisar: eu vou me atrasar, vou chegar um pouquinho mais tarde hoje, então segura as pontas aí. Então, essas briguinhas desnecessárias, né, com a maturidade, elas vão desaparecendo, porque a gente já não briga mais por coisa pequena, né? Agora tem coisa maior para brigar. Então, desculpa aí, né, os casados presentes. E da mesma forma, como no casamento, Deus espera que a gente venha desenvolver uma maturidade. Na vida da igreja não é diferente. A igreja de Jesus, ela precisa amadurecer para cumprir o propósito pela qual Deus tem para a igreja. E o propósito a gente falou, o propósito que diz respeito a essa visão é fazer discípulos de todas as nações. Deus espera que cada um de nós venha se tornar um pai e uma mãe espiritual. E eu falava isso lá ontem à noite. Crianças, meninos e meninas não geram filhos espirituais. Só gera filho quem amadureceu. Quem ainda não amadureceu, não entendeu ainda da importância, da relevância que é alcançar uma alma para Cristo e tornar ela um verdadeiro discípulo. A Bíblia diz em Provérbios que o que ganha a alma sábio é. Que alegria para quem já tem discípulos, para quem já fez discípulos, né? Principalmente quando é um caso, como nós tivemos um casal que eram alcoólatras, né? O casal estava tão com um problema nessa área que o filho chegou a ir embora de casa, né? E aí você começa a pregar o evangelho para essa família, e você vê essa família sendo restaurada, a família abandonando o vício, o filho voltando para casa. Hoje uma família estruturada, com os filhos no caminho do Senhor, os pais se tornaram pastores, pastoreiam uma igreja no estado de Santa Catarina. Então, tudo começou porque um dia a gente fez um convite para ela ir numa célula e ele ir numa célula. E ali começou a história de uma família destruída que hoje é uma família restaurada. E assim, nós poderíamos dar muitos outros exemplos, porque esse casal não é o único exemplo. Pela misericórdia de Deus tem muitos outros, né? E no Encontro das Águas, normalmente eles são convidados para pregar. Então isso é uma alegria. A Bíblia diz que quem faz um pecador se arrepender, se converter dos seus pecados, provoca uma festa no céu. Então, quando a gente amadurece, a gente começa a se importar com isso, né? Eu assisti o jogo do Brasil na seleção brasileira na Copa, né? E não vou jogar pedra em quem assistiu também. Mas, por que existem pessoas que, por exemplo, não utilizam esse tempo para ver o jogo? Porque na mentalidade delas tem outras coisas que são mais importantes do que fazer isso. Isso é questão de maneira de interpretar. Eu particularmente acho que, como a gente está no país do futebol, é importante a gente estar por dentro das coisas, no mínimo por dentro, porque se eu estou num país que é o país do futebol, chamado de país do futebol, eu tenho que entender de futebol, eu tenho que saber que o Palmeiras, por exemplo, nesse exato momento está liderando o Campeonato Brasileiro e que o Flamengo, né, vai ter que se esforçar muito, porque está com quase 7 pontos atrás. A verdade é que tem uma partida menos, né? Mas se o Flamengo lutar muito, quem sabe ele chega lá, né? Se tiver aqui Vascaíno, Fluminense, Palmeiras e outros times aí, eu não vou citar aqui agora, mas então a gente tem que saber, porque se eu for conversar com alguém que gosta de futebol, nem estou sabendo, né? Eu não vou ter assunto para falar. Então a gente precisa no mínimo se interessar. Agora, para um cristão, isso não é o mais importante.
Por quê? Porque para o cristão nós temos outras prioridades. E a nossa prioridade é povoar o céu e saquear o inferno. Se essa ainda não é uma prioridade para mim, eu preciso me apaixonar por Jesus novamente. Porque Jesus, o que Ele mais ama são as vidas. E Deus, o que Ele mais ama são as vidas. Onde é que está escrito isso na Bíblia, né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que foi capaz de sacrificar o Filho. Então, a exemplo do Filho que se sacrificou, a exemplo do Pai que deu o Filho, nós precisamos também dar as nossas vidas, né? A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus é o que mais tem amor, porque Ele já deu a vida. Mas a exemplo dele, como um discípulo dele, eu não sei se alguém aqui algum dia teve a curiosidade de olhar no dicionário o que significa a palavra discípulo. Essa semana, numa outra live que eu participo com o pessoal de oração da empresa que eu trabalho, eles têm um grupo de oração todos os dias das 6 às 7, e no sábado eu participei com eles das 6 às 7. E eles me pediram para dar uma palavra para eles lá, e eu estava explicando para eles que eu tive a oportunidade uma vez de ler no dicionário o que significa a palavra discípulo. Porque se Jesus disse, ide por todo mundo e fazer discípulos, eu tenho que saber o que é um discípulo. Se eu não souber o que é um discípulo, eu nem vou conseguir fazer uma coisa que eu não sei o que é para fazer. E aí você vai lá e olha no dicionário. Discípulo, aquele que recebe disciplinas de um mestre, ou de um mentor, ou de um líder. Então, um discípulo é basicamente uma pessoa que vai seguir as disciplinas, os ensinamentos, os conhecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, seus princípios, seus valores. E se eu sei que dentro das disciplinas, ou dentro dos ensinamentos de Jesus, talvez o mais importante deles é esse, que diz respeito à missão da igreja, de formar outros discípulos, eu preciso, no mínimo, me esforçar para isso. Eu preciso me esforçar, porque se eu não me esforçar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Claro que, vamos ser justos aqui, a gente aprendeu na Bíblia que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Então, dentro dos 5 ministérios, tem o ministério do evangelista. O evangelista é alguém que ele foi levantado por Deus de maneira exclusiva para ganhar almas. O evangelista ele tem um chamado divino só para fazer isso. Está no DNA. Então é claro que o evangelista, no que diz respeito ao ganhar, ele vai ter um desempenho muito maior do que a pessoa que não é o evangelista. No entanto, à medida que Deus vai restaurando a sua igreja, nós vamos voltando para a origem das coisas. E como que foi a origem? Coloca lá para nós Gênesis 1, 26, 27 e 28. Né? Olha como que foi a origem. A origem foi assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O que Deus falou? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Diga para o seu irmão, frutifique, multiplique e encha a terra. Amém? Você sabia que a religião dos muçulmanos é uma das religiões que mais cresce no mundo? Sabia disso? Sabe por quê?
Porque eles fazem isso daí, ó. Uma família de muçulmanos chega a ter mais de 10, 15 filhos. Filho biológico. Então é muito mais fácil tornar um filho biológico um discípulo da tua religião, da tua fé, do que um estranho. É muito mais fácil, porque teu filho estaria todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de manhã, de tarde, de noite, de ensinar alguma coisa. A Bíblia diz em Deuteronômio, né? Inculca a palavra na cabeça do menino, que até quando ele crescer, provérbio, né? Não se desviará dele. Então é muito mais fácil fazer de um filho um discípulo. Pelo menos a gente acha que é, né? Porque nos dias de hoje a coisa está meio complicada. Mas deixa lá, isso é uma outra pregação. Profetiza, filho do homem. Agora a verdade é que o princípio da multiplicação ele já existe lá desde o início. A questão é que lá no início, em primeira instância, era com filhos biológicos. Agora, na dispensação que se chama hoje, Deus espera que nós possamos produzir filhos biológicos também, mas filhos espirituais. Tornar um filho biológico um discípulo de Jesus, mas tornar estranhos também filhos espirituais. Amém? Quem entendeu, dá um aplauso a Jesus. Amém? Então esse é o pilar do ganhar, o fazer discípulos. E depois nós começamos a estudar sobre o pilar do consolidar. E nós aprendemos, né, que no tempo que se chama hoje, o desafio de consolidar uma alma, de firmar uma alma no caminho do Senhor, está cada vez mais difícil, porque a nossa geração é uma geração muito exigente. As pessoas hoje, eu costumo brincar assim, né? Se ganhar título de pastor, dependendo do estabelecimento que você anda, que você entra, você tem que tomar cuidado para ver se não tem sujeira debaixo do pé. Entendeu? Porque a pessoa procura até sujeira debaixo do pé. As pessoas procuram encontrar uma perfeição em nós pastores, né? Uma perfeição que ela é inalcançável. Eu pregava isso ontem à noite lá em Tijucas também. Não existe perfeição antes do dia em que nós receberemos um novo corpo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que no dia do encontro com Jesus, esse corpo aqui vai ser transformado num piscar de olhos, num corpo incorruptível. Aquele corpo que Jesus entrou depois da ressurreição, né? Ele entrou lá num quarto onde estavam todos os apóstolos, todo mundo, meu Deus, é ele. Tem gente que diz que ele furou a parede, né? Isso não está escrito na Bíblia, né? Mas a verdade é que ele já estava com um novo corpo, era um corpo glorificado. E é com esse novo corpo que a gente vai herdar o céu. Com esse daqui, ninguém é. Esse aqui é um corpo pecaminoso, um corpo corrompido, né? Como o apóstolo René pregou lá no congresso em Manaus, né? Embora que esse corpo aqui está se corrompendo, está se deteriorando, o nosso espírito se renova dia após dia. Agora é verdade que esse corpo aqui, ele é um corpo que ele está se corrompendo, tanto fisicamente, porque a cada dia as ruguinhas vão aparecendo, o catupiry vai aparecendo, né? E aí, como diz a esposa, né, tem que fazer aquele negócio, puxa aqui, estica ali, botox, né, microlabial, e faz não sei o que lá, tudo isso você fala com a pastora Patrícia no final do culto, que ela te dá a dica, né? Estica ali, estica aqui, e vai esticando, e vai puxando, e vai dando uma melhorada, né? Mas uma academia, uma caminhada, uma natação, fechar a boca, trocar a alimentação também ajuda bastante. Mas a verdade é que o nosso corpo está envelhecendo, o nosso corpo está se corrompendo, o espírito está se renovando. Esse corpo não consegue herdar a vida eterna, porque é um corpo que está sujeito ao pecado. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, como eu falava, as pessoas querem encontrar em nós um padrão, um modelo. E nós aprendemos, dentro da visão que nós estamos, que nós precisamos nos tornar modelo.
Paulo escreveu para Timóteo, Primeira Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha só o que Paulo falou para um jovem, futuro pastor, Timóteo, né? Que depois acabou pastoreando a igreja de Éfeso. Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, seja exemplo. Deixa eu ficar aqui, acabou aqui. Disse Timóteo: seja exemplo, Timóteo, ou seja, seja modelo. Então é verdade, para consolidar as almas, nós vamos precisar nos tornar um exemplo. Exemplo no procedimento, na palavra, na maneira de tratar com as pessoas, na maneira de amar, na fé, exemplo de fé. Já pensou um crente sem fé? Eu falava isso ontem lá em Tijucas, né? Um crente sem fé. Que exemplo que é você? Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ser exemplo na fé, na pureza, né? Eu tenho que ser puro. É fácil ser puro? No meio de um mundo contaminado? Não é fácil. Mas Jesus disse: quem não se tornar puro como uma criança, né? Ou inocente como uma criança, não pode dar o reino dos céus. Então eu tenho que pedir: Senhor, muda o meu coração, faz de mim uma pessoa pura, como uma criança. E ele continua dizendo, né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler. Quem aqui gosta de ler? Né? A geração atual é uma geração que não é muito de leitura, né? É mais audiobook, né? Mas a leitura, principalmente da palavra, ela precisa ser um hábito na vida do cristão. Deus disse: medita na minha palavra de dia e de noite. Então, falou para Josué, né? Então serás bem sucedido e farás prosperar o povo que está com você. Então, eu preciso me apaixonar novamente pela Bíblia. Como que eu vou consolidar filhos espirituais? Como que eu vou consolidar almas se eu não estiver cheio da palavra? Porque o que alimenta um filho, assim como para uma mamãe, ela precisa ter o leite materno, que é o que vai sustentar aquela criança nos primeiros dias. Da mesma forma, se eu não tiver o leite espiritual, o alimento espiritual para dar para o discípulo, para a ovelha, como que ela vai crescer, como que ela vai se desenvolver, como que ela vai amadurecer? Então cabe a cada um de nós persistir em ler, como disse Paulo para Timóteo. Ou seja, tem que ser um exemplo de alguém que está sempre se alimentando. Quando eu abrir a boca para falar, eu posso conversar um pouquinho sobre futebol? Posso. Posso conversar um pouquinho sobre o dorama? Posso. Posso conversar um pouquinho sobre a Netflix? Posso. Posso falar um pouquinho sobre o jornal da RBS TV? Posso. Mas principalmente eu tenho que ter alimento espiritual para dar para as pessoas. Porque eu não sou uma pessoa comum. Eu sou um cristão, um discípulo de Jesus, sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado, pisado e lançado fora. Se eu for conversar com uma pessoa, estou meia hora falando com ela e não falo nada de questões espirituais, tem alguma coisa esquisita aí. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu não estou falando nada de coisa espiritual, é porque o meu coração está cheio de outra coisa. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo. Vamos ler comigo? Vamos lá. Escola Bíblica Dominical.
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos uns aos outros, com notícias da TV, com notícias da Netflix, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Dá uma palavra do Senhor Jesus. Então, amados, eu preciso ter alimento para dar para os futuros filhos e filhas espirituais que Deus quer entregar na nossa mão. Porque alguém que é espiritual, nós somos um espírito que possui uma alma e possui um corpo. Um espírito só cresce espiritualmente com alimento espiritual. Qualquer tipo de alimento que não é espiritual, ele vai alimentar a minha alma, mas não o espírito. A única coisa que alimenta o espírito é a palavra de Deus. Salmos e cânticos espirituais. Um cântico comum não alimenta o espírito. Um cântico normal, né? Alguém sabe cantar uma daquelas músicas lá de... Aquelas acho que o pessoal da... Não é dessa que eu estou falando, é aquele pessoal do sertanejo universitário, né? Eu fui chifrado, eu fui traído, e agora eu vou me vingar. As músicas ficam assim, né? Porque eu fui traído, e agora que ela vai vir, eu vou me vingar dela. E é tudo assim, umas letras assim, né? Eu nem sei cantar nenhuma delas. Mas eu sei que... percebeu, né? Mas é tudo assim, né? Eu não sou cachorro, não. Para viver tão humilhado, né? É tudo umas músicas assim, né? É uma melodrama mania, sei lá como é que chama isso. Mas é terrível, né? Igual essas coisas só alimentam a alma. É conversa de alma para alma. Agora, espírito se alimenta com a palavra de Deus, cânticos espirituais, salmos, hinos. Amém? Amém. Algo que o Espírito Santo me lembrava essa semana, na arte da consolidação, e não fiquem assustados, tá, se a gente ficar muitos cultos aqui no pilar da consolidação, tá? Porque esse para mim talvez seja um dos mais importantes. Na arte da consolidação, uma das coisas que Deus mais comunicou comigo nos últimos anos é uma palavrinha chamada pertencimento. Ninguém vai ser consolidado se não se sentir pertencente a uma célula, pertencente a uma igreja, pertencente a uma comunidade. E como que eu faço alguém se sentir pertencente? Amando. Se a pessoa for na célula, ela não se sentir amada. Se a pessoa vir na igreja, ela não se sentir amada. Se ela for na minha casa, ela não se sentir amada. Como que essa pessoa será consolidada? As pessoas precisam se sentir pertencentes, fazer parte. Por isso que eu, por mim, gostaria de dar a oportunidade para todo mundo aqui fazer uma palavra de abertura, né? Tem gente aqui que eu já conversei que não, pastor, meu dom é outro, né? Não vou citar nome aqui de ninguém. Michel, desculpa aí. Então, mas tudo bem, a gente respeita, né? Ela tem outros dons, né? E não tem poucos, né? Graças a Deus, dá um aplauso por Jesus também. Não precisa dar aplauso, não. Mas o intuito é que todo mundo se sinta pertencente. Amém? Todo mundo precisa se sentir pertencente. Se uma pessoa for na minha casa, vai na célula, vem na igreja, eu não dou atenção, ignora a pessoa não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Um cuidado que a gente tem que ter, um evento que nem esse, que nem tem um evento de mulheres, né? Que às vezes dá 40, 50, 60 mulheres. Eu tenho que ficar de olho se não tem ninguém ali que está sozinho no canto, que tem aquela pessoa que ela fica sozinha no canto. E se a gente não lá puxar assunto com ela, ela vai ali, come o salgadinho e de repente ela vai embora. E foi embora. Não dá tchau para ninguém. E tem pessoas com problema de depressão, de síndrome de alguma coisa, estão com algum complexo de inferioridade, está passando por uma crise. Aí como que a gente vai adivinhar? A gente não tem bola de cristal, mas elas estão ali no nosso meio. E eu tenho que identificar isso.
Ir lá, demonstrar interesse pela pessoa, puxar assunto, conversar, não deixar ninguém sozinho, não deixar ninguém sem ter um acompanhamento. Nós temos os irmãos de outros países, né? No Brasil hoje tem muita gente de outros países que hoje moram aqui no Brasil. Essas pessoas, biblicamente, amados, biblicamente, a Bíblia fala, eu provo na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas, mas eu provo na Bíblia que tem 5 tipos de pessoas que Deus tem um carinho especial: órfão, viúva, o pobre, o estrangeiro e o profeta. Essas 5 pessoas, essas 5 classes de pessoas, têm versículos na Bíblia, textos na Bíblia que mostram que Deus tem um carinho especial. Deus ama o órfão. Quem é o órfão? Aquele que não tem pai. Deus ama a viúva. Quem é a viúva? Aquela que perdeu o marido. Deus ama o pobre. Quem é o pobre? Aquele que não tem recurso, aquele que está vivendo uma situação de escassez, que está desamparado. Deus ama o estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro está numa terra estranha. Ele não se sente pertencente àquele povo. Ele se sente um peixe fora d'água. Então cabe a nós fazer com que essa pessoa se sinta parte. Porque ela não se sente parte. Porque ela está numa terra estranha. É o estrangeiro. E o profeta é aquele que tem a responsabilidade de falar um monte de coisas que as pessoas não querem ouvir, mas que elas precisam ouvir. E porque ele fala coisas que as pessoas não querem ouvir, elas ficam magoadas com ele e não querem mais ouvir o profeta e mudam de igreja. Mas aqui isso não acontece, graças a Deus. E Deus ama o profeta também, porque o profeta é uma pessoa que está o tempo todo lidando com a rejeição. Ele está o tempo todo lidando com o sentimento de rejeição. Por quê? Falta gente no culto, não me ama. Falta gente na célula, não estão nem aí para a minha palavra. Né? A pessoa mudou de igreja, mais um me abandonou. Aí o profeta, que inclui, né, apóstolos, profetas, pastores e mestres, né, está sempre lidando com o sentimento da rejeição. E aí, como Deus, para não deixar essa pessoa se sentir sozinha, abandonada, desamparada, aí Deus, ele é o pai do profeta. Né? Deus é aquele que consola, é aquele que nunca abandona, né, o profeta. Amém? Então Deus tem um carinho por essas pessoas. E nós precisamos estar atentos, né? Atento a todos as pessoas e principalmente estas pessoas. Fazer com que elas se sintam pertencentes. Eu e a minha esposa, a gente compra vídeo nova. Eu e a minha esposa, durante um tempo, a gente foi líder de jovens, né? Tanto na Igreja Batista como na Igreja Vida e Paz, nós somos líderes de jovens durante alguns anos. E uma característica do jovem, o jovem, se você não der oportunidade para ele, ele morre. O jovem precisa se sentir pertencente. E a única forma de fazer um jovem se sentir pertencente, você dá coisa para ele fazer. Olha, vamos fazer um cachorro quente, que nós temos que arrecadar fundos para levar todo mundo no acampamento batista catarinense. Aí você bota um para picar cebola, bota um para picar tomate, o outro corta o tempero, o outro compra a linguiça, vai de casa em casa pedir o pão, pedir a salsicha, pedir o refrigerante, aí dá tarefa para todos eles. Cada um faz uma coisa. Eles se sentem importantes. Meu Deus, eu estou participando, eu faço parte desse grupo. Agora você vai lá, compra o cachorro quente pronto, faz o cachorro quente, e nenhum deles botou a mão em nada. Eles se sentem excluídos. O que eu vou fazer aqui nessa igreja? Eu não tenho oportunidade para nada. Né? Então, a gente precisa dar oportunidade. Né? E, às vezes, um erro que nós pastores cometemos, o líder de célula, a gente quer esperar uma perfeição das pessoas para começar a dar oportunidade. Eu não estou falando, presta bem atenção como eu vou falar agora. Eu não estou falando de dar oportunidade para estar aqui no altar. Porque aqui no altar eu vou falar a verdade, o preço é muito alto. Tá? Para estar aqui no altar, também não somos perfeitos. Ninguém precisa ser perfeito para subir aqui no altar. Mas aqui no altar a responsabilidade é bem maior. Então também não é assim, né? O camarada está chegando agora e eu já não me deram uma oportunidade. Eu não vou mais naquela igreja porque não me dão oportunidade. Também não é bem assim. Agora, para dar uma palavra de abertura na célula, para fazer coisas mais simples, como picar um tomate, picar uma cebola, a gente pode e deve dar oportunidade. Porque Deus não vai esperar alguém alcançar a perfeição para poder ser útil no reino de Deus. Deus quer contar com todo mundo.
com exceção, né, de alguém que literalmente esteja perdida no pecado, né? Eu sei que a pessoa está literalmente perdida no pecado, então eu tenho que realmente prestar muita atenção a que tipo de oportunidade, apesar que ninguém vai pedir ela de picar cebola, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A questão toda é que nós precisamos criar mecanismos de fazer com que as pessoas se sentem pertencentes. E a melhor forma é o amor, né? O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não procura os seus próprios interesses, né? Coloca ali para a gente encerrar hoje, para a gente encerrar 1 Coríntios 13, para a gente encerrar hoje, semana que vem a gente continua, se Deus assim permitir. Daqui a pouco eu chamo outro para pregar no meu lugar, para dar uma pausa para o pastor Cristian, e a gente continua. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? A maior arma na consolidação se chama amor incondicional. Eu tive a oportunidade uma vez de ler um livro pequeno que contava sobre a maior arma de Jesus, que é o amor incondicional. E o livrinho, ele contava a história de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, né? E esse homem, ele era considerado, por ser um dos principais da sinagoga, como o extremo religioso, ele era considerado o inimigo de Jesus Cristo. E esse homem, porque estava com uma filha doente, ele foi até Jesus Cristo pedir ajuda. E Jesus Cristo poderia ter dito: cara, sai para lá, tu é um religioso, tu é o cara lá da sinagoga, eu não tenho parte com religiosos. Jesus, o que ele mais combateu no ministério dele foi hipocrisia e religiosidade. Ele odiava os religiosos, né? e a hipocrisia. E Jesus prontamente atendeu aquele homem, foi até a casa dele e orou pela filha, e a filha ressuscitou. Jesus poderia ter ignorado aquele homem, mas por que Jesus prontamente o atendeu? Porque Jesus prontamente o socorreu? Porque Jesus era cheio de amor incondicional. O amor que não põe condições para amar. Essa é a maior arma na consolidação. Vamos ficar de pé, que Deus nos derrame sobre nós desse amor, porque é só com esse amor que nós vamos conseguir consolidar o grande rebanho que Deus vai nos entregar. Amém? Eu julgo que nós estamos passando por um processo de poda e lapidação. Eu pregava isso na célula de homens na segunda-feira, né? Quem dá frutos, ele poda para que dê mais fruto ainda. Quem não dá fruto é cortado. Mas aqui ninguém vai ser cortado, amém? Mas Deus está nos podando nesse tempo para que a gente possa dar frutos. E que a gente possa suportar a poda. A poda vai tirar a gente do conforto. A poda vai mexer em algumas áreas que a gente não gostaria que Deus mexesse. A poda vai nos levar para um processo de mais devoção, mais busca, mais renúncia, mais entrega, mais cruz. Mas é só assim que nós, passando pelo processo da poda, do aperfeiçoamento, gerando esse amor em nós, é que nós vamos conseguir consolidar aqueles que Deus vai nos entregar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por tudo que o Senhor comunicou aqui nessa noite, Pai. Como disse a pastora Patrícia no começo do louvor, nós não temos nada para dar, não temos nada para entregar, mas por tua misericórdia e graça, o teu Espírito Santo que habita em nós, traz à memória
as coisas que podem nos dar esperança, para que nós possamos repartir com os nossos irmãos aquilo que o Senhor mesmo nos dá para repartir. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor comunicou aqui nessa noite, Pai. E te pedimos que o Senhor realmente venha despertando a tua igreja, Senhor, para o cumprimento da visão que o Senhor nos entregou, o cumprimento do ID, Senhor. Que cada um aqui se torne, ó Pai, um fabricante de discípulos, Pai. Um pai espiritual, uma mãe espiritual, que vai gerar muitas vidas para Ti. E que em nome de Jesus, nós não venhamos apenas ganhá-las, mas que elas possam ser consolidadas no Teu caminho. Que elas se sintam amadas e pertencentes. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A pastora Amélia está falando, né, que a Amable é uma irmã que frequentou muito tempo com a gente ali em Tijucas, né? Ela parece que está grávida, né? E não está conseguindo andar, não está bem de saúde e parece que vai ser transferida para o hospital. Em Balneário de Camboriú, agora a Doris estava em Leblon, que ela vai ser transferida para Florianópolis. Amém. Nós vamos estar levantando um clamor por ela, amém? E depois a gente vai encerrar com aquela musiquinha: eu preciso de você, você precisa de mim, você não vai embora e sem cumprimentar o seu irmão. Se tiver mais alguém aqui que precisa de uma oração, alguém mais precisa de uma oração, amém? Glórias a Deus. Feche teus olhos só mais um minuto, antes da gente estar orando pela Amable. Eu queria fazer uma pergunta. Existe alguém aqui que gostaria nessa noite de entregar a sua vida para Jesus? A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Se alguém aqui nessa noite quiser entregar a sua vida para Jesus, gostaria de dizer: Senhor, até aqui eu tenho lutado com as minhas forças, mas eu cheguei no fim, eu não aguento mais lutar com as minhas forças, eu preciso agora das tuas forças, por isso eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu quero me render totalmente a Ti, e ao Teu caminho, a Tua visão, a direção que o Senhor tem para a minha vida. Se tiver alguém aqui que gostaria de fazer essa oração, levanta a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que gostaria nessa noite de entregar a sua vida para Jesus? Confessá-lo como seu Salvador? Não precisa ter vergonha. Só levanta a mão onde você estiver e quero fazer uma oração por você. Amém? Aleluia. Vamos orar então pelo amado. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz agora como igreja, Senhor, em favor da Amable, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dela, Pai. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, Pai. A única informação que nós temos, Pai, é que ela não está bem de saúde, vai ser transferida de um hospital para o outro, Pai. E nós sabemos que ela está grávida de uma criança, Senhor. E é por isso que, como igreja, Senhor, nós clamamos aqui agora pela Tua intervenção, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão dessa vida, Pai. E que o Senhor venha intervir na saúde dela, Pai. Em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos, Pai. Estenda a Tua mão de poder e de graça sobre a vida dela. Toma a mão dos enfermeiros, toma a mão dos médicos, ó Pai. E usa-os como instrumento, Pai, nas Tuas mãos. E promove milagres, Senhor. Nós não queremos dizer como que o Senhor vai fazer esse milagre, contanto que o Senhor faça. Então, Pai, em nome de Jesus, estende a Tua mão de poder, o Teu cetro de misericórdia, Pai. E alcança ela com o Teu amor. Restaura a saúde dela, Pai. E cuida dessa criança que está sendo gerada, Pai. Que ela venha se desenvolver e venha nascer de maneira perfeita, Pai. Que nenhum mal aconteça a ela e a essa criança. Nós abençoamos a vida da Amable, abençoamos a vida dessa criança e decretamos saúde e vida sobre eles. Para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Desde já, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Então vai embora, sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, dar um abraço bem forte e desejar uma semana de bênçãos. Aleluia. Bye.